Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, apresentaram-se a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas, que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para sua colheita. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós percorremos o capítulo 8 e 9 do Evangelho de Mateus, que é um capítulo onde Mateus compendia alguns grupos de milagres que são importantes para revelar a pessoa de Jesus. Jesus que faz milagres em relação àquele que não era membro do povo de Israel, para mostrar que o reino de Deus também é para aquele que era considerado como um segregado e era segregado da salvação do povo de Israel. Jesus que faz milagres para mostrar que é Deus, então ele que faz milagres em relação aos fenômenos da natureza, por exemplo. Chegamos a um último grupo desses milagres que já escutamos no Evangelho de ontem, e hoje propriamente é o último milagre com o qual se conclui este capítulo, e depois vamos a um outro capítulo com outra temática. Então, no Evangelho de hoje, Jesus cura um mudo que era considerado endemoniado e por isso não podia falar. Na verdade, na tradição bíblica, o falar é ter a possibilidade de usar a palavra para anunciar o reino de Deus, para anunciar a fé. Então, o mudo era privado dessa possibilidade de transmitir a sua experiência pessoal de encontro com Deus. Então, daí a dedução que este mudo era mudo por causa da força do demônio que está nele. Jesus está no meio da multidão e apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. E aí então a surpresa das multidões que vão dizer: nunca se viu coisa igual em Israel. Então, de um lado, o povo simples que consegue captar esta força que vem de Jesus, uma força de salvação. Ou seja, curar este homem, permitir a este homem a comunicação, o falar, é devolver para ele de algum modo a relação, é devolver para ele a vida. O povo fica admirado, porque nunca se viu isso em Israel. E por outro lado, os fariseus, os inimigos de Jesus que vão sempre mais crescer e que são, digamos assim, academicamente preparados, religiosamente preparados, eles começam a difundir a ideia que é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Ou seja, até mesmo o bem que Jesus está fazendo, ele é acusado que é pela ação do demônio que ele está fazendo. Essa expressão, depois, no capítulo 10, Jesus vai usar para falar em relação aos discípulos. Porque se fizeram isso com ele, com o mestre, então que se preparem os discípulos também para sofrer a mesma perseguição. O capítulo 9, que é um compêndio com o capítulo 8 dos milagres de Jesus, ele termina com uma indicação, um resumo daquilo que Jesus fez. E vai dizer assim: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Resume aquilo que Jesus fez. Jesus percorria os povoados todos e, de fato,
O ministério de Jesus vai ser ali, passando de uma cidade a outra, e o evangelho vai retratando isso. E nessa cidade, Jesus fazia fundamentalmente essas três coisas. Mas, na conclusão do evangelho, nós temos aqui duas coisas que Jesus observa. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. A primeira coisa é Jesus que se compadece. Muitas vezes os milagres de Jesus vão nascer assim, de um gesto de misericórdia, de compaixão. É até muito interessante essa expressão bíblica, a compaixão, que na tradição bíblica é referida a Deus, e Jesus é identificado com Deus na medida que tem compaixão. E a compaixão é a expressão hebraica para dizer aquela relação da mãe com o seu filho quando está no útero, que o filho se mexe e a mãe sente fisicamente a emoção de estar carregando este filho. É interessante quando no nosso Ministério de Frades, quando tem então as mulheres que estabelecem conosco uma relação de ovelha, de pastor, então que tem confiança, que se aproximam e dizem que o filho está se mexendo para tocar, então que se vê naquela mãe toda essa emoção. Então essa é a expressão bíblica para compaixão. É isso o sentimento que Jesus experimenta com o seu povo, que é um sentimento de mãe. É um sentimento de mãe que sente a necessidade, que se emociona com o seu filho, que está triste com o filho triste, que está alegre com o filho que está alegre. Então é a primeira coisa que Jesus disse. E a segunda coisa, então disse a seus discípulos: a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. A primeira experiência de Jesus é de compaixão. E por causa dessa compaixão, Jesus indica um tema para a nossa oração, que é aquela de pedir ao Senhor para que Ele nos envie operários para a sua messe. Então, o operário é enviado para quê? Para ter o mesmo sentimento de compaixão que Jesus teve com a multidão. É esta a grande missão que o Senhor confia. Confia a quem? Quando falamos em operário, não falamos somente nos sacerdotes, nos religiosos, nas religiosas, mas todo o povo de Deus, que é um povo sacerdotal, e todo o povo de Deus que é enviado em missão, leigos e leigas também, para ter a mesma relação com o povo de Deus, uma relação de compaixão. Então, isto é a primeira parte de um discurso de Jesus sobre o discipulado, que se conclui assim o capítulo 9. O capítulo 10 vai ser propriamente uma indicação de como devemos partir em missão. E de novo é o Senhor que está enviando a todos nós, enviando a sua igreja para fazer discípulos. Tenha um bom dia, que seja de fato um dia que nós podemos deixar-nos tocar pela compaixão do nosso Deus, mas que nós também possamos experimentar a compaixão para com nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.